and gentlemen, dear children, I kindly request that you give me your full attention. Your seatbelt is fastened, adjusted and unfastened as shown. Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui é o Pedro, mais um episódio do Conta Mais Podcast. Eu tô aqui com meu amigo Léo. Fala galera, prazer estar aqui mais uma vez. Vamos que vamos nesse segundo episódio, né, do Conta Mais Podcast. E também o nosso primeiro convidado vai ser o Lucas Mota. E aí, Lucas, tranquilo? Fala Pedrão, beleza? Beleza Pedro, beleza Léo? Obrigado aí pelo convite, um prazer aí estar aqui com vocês. Show de bola, Lucas. Prazer é todo nosso. O Lucas já mora há alguns anos fora do Brasil, né, Lucas? Está aqui hoje para contar um pouco mais da sua história, compartilhar sua experiência, desafio. Ainda já estou em 5 anos e meio, né? Cheguei em 2015 e essa foi a primeira oportunidade de estar morando fora por um longo tempo, né? Mas eu tinha tido algumas outras... Eu tinha saído do Brasil antes de vir para cá. Show de bola. Beleza. E o Lucão, como foi todo o planejamento aí pra você? Conta aí, você falou que você disse que você já veio pra Europa antes de ter vindo pra cá, pra Irlanda, pra morar fora, né? Exatamente. Acho que uns 12 anos atrás, 12 anos atrás, eu tinha tido uma experiência de estar viajando para a Itália, né? Fiquei um tempinho lá na Itália. Essa foi a primeira oportunidade, a primeira experiência que eu tive fora do Brasil. Na verdade, antes de ter feito essa viagem, eu nunca tinha nem viajado de avião, então foi uma experiência aí bem interessante. E aí depois eu viajei também, mas isso sempre em férias, tipo um período, digamos, curto, né? Depois eu fui também para Inglaterra, fui para Londres em 2012. Tinha tirado férias do trabalho lá no Brasil e resolvi fazer uma viagem. Fui para Inglaterra, fiquei um mês em Londres lá estudando, fazendo um intercâmbiozinho lá também. E já tinha ido para os Estados Unidos também, mas sempre em férias, assim, nunca tinha tido uma experiência de falar, vou morar em um lugar, né? Então essa aqui na Irlanda foi a primeira, digamos assim. Entendi. E você pode contar aí mais pra gente como que foi todo o planejamento para vir aqui pra Irlanda, em questão de juntar dinheiro, conversar com os pais, né? Sim, claro. Então, tudo começou quando eu voltei pro Brasil, dessa primeira vez que eu tinha ido para Londres, em 2012, eu fiquei com aquilo na cabeça de que eu queria voltar, né? Eu queria ter uma experiência... Na verdade, eu queria voltar para Londres. Então, era querer ir morar em Londres. Só que aí, pesquisando, tal, vendo como era a vida na Inglaterra, né? Eu vi que a questão de visto, questão de visa, era um pouco mais complicado. E aí, apareceu uma dessas pesquisas que eu estava fazendo sobre a vida lá em Londres, e eu comecei a ver vídeos sobre a Irlanda. E aí acho que foi em 2013, se eu não me engano, final de 2013, que eu comecei a descobrir sobre a Irlanda, tal, me programar, mas não sabia ainda quando veria, né? Até porque eu tinha acabado de mudar de emprego, estava trabalhando numa empresa legal lá no Brasil, então isso meio que foi se apagando. Mas aí depois de uns meses, essa vontade começou a voltar, e eu estava sempre ali, né, tipo, vendo vídeo, vendo grupos de Facebook, vendo YouTube, sempre alguma coisinha ou outra. O site do eDublin, né, eles fazem muitas reportagens aqui sobre a Irlanda, Dublin, e aí eu comecei, eu já tinha, sei lá, um dinheiro guardado, né, então eu comecei a pesquisar como que seria para vir para cá, pegar opiniões de outras pessoas, ver nos grupos lá do Facebook também como que era a vida aqui e tal, acompanhar, né? E aí, no final de 2014, eu tomei a decisão, eu falei, não, daqui 6 meses eu vou.
E aí eu tinha um carro lá no Brasil, peguei e vendi o carro, e com o dinheiro eu peguei e vim para cá, comprei passagem, escola, trouxe aquele dinheiro que a gente precisa trazer, né? E foi mais ou menos assim. Mas foi um planejamento longo. Show de bola, Lucas. Fala um pouco da sua experiência no Brasil até chegar na Irlanda, né? É interessante também para a galera saber o que você fazia no Brasil também. Fala um pouco aí para a galera aí, pra gente. Claro. Então, só falando um pouco sobre mim, tipo, eu sou paulista, né? Paulistano, nascido e criado na Zona Leste, lá de São Paulo. ZL. Famosa Zona Leste, ZL. São Paulo. E morei a vida inteira lá. Quando criança, sempre gostava de jogar bola, empinar pipa na rua. Aquela infância que a gente tinha antigamente, né? E aí, quando chegou a época de faculdade, terminei a escola, tudo, aí fui estudar, fazer faculdade, entrei pro mundo de TI, né? Eu estudei ciência da computação lá no Brasil, trabalhei em algumas empresas de informática lá, até tá chegando até antes de vir para cá. Então sempre trabalhei lá no Brasil. Meu primeiro emprego foi foi numa ONG, né, organização não governamental, trabalhava lá de office boy. E depois depois comecei a estudar, fazer faculdade, entrei pro mundo da informática, da TI. Show de bola. Show de bola. Quando você chegou na Irlanda, Lucas, como foi o processo de adaptação, né, Pedro? Sim. Porque eu acho que quando a gente sai do nosso país de origem, né, vem para um país que a cultura é diferente, comida é diferente, tempo é diferente. Fala pra gente aí um pouquinho como foi essa adaptação quando você chegou na Irlanda, né? Fala um pouquinho também, né, porque você falou pra gente que você foi primeiro pra Itália, depois Inglaterra. Fala também, é interessante saber porque são países diferentes. Lógico, todos são da União Europeia. A Inglaterra não mais, né? Saiu depois de tudo. Eles abandonaram, né? Fala um pouquinho assim, resumidamente, como foi a adaptação desses três países, né? Com culturas diferentes. Acho que a Inglaterra é um pouco parecido com a Irlanda, né? Mas a Itália é totalmente diferente, sendo mesmo na União Europeia, né? Mas conta um pouquinho pra gente aí como foi sua adaptação nesses três países. Então, quando eu fui para a Itália, eu fui para lá com a minha tia, né? A gente foi para lá para visitar uma amiga dela, que é praticamente uma tia minha também, né? Como se fosse uma tia de segundo grau, sempre estava ali perto da gente, da nossa família. E lá foi, digamos assim, umas férias, né? Eu estava lá, bem no interior da Itália, e lá no norte, lá da Itália, lá no interior da Itália, cidadezinha pequena. Então lá eu estava meio que conhecendo um país novo, uma nova cultura. Foi bem legal. Foi dali que começou a despertar essa vontade de querer viajar, de querer estar conhecendo vários países aí na Europa. E lá, acho que o italiano, eles têm a cultura assim, um pouco parecida com o brasileiro, né? Então foi mais fácil, digamos assim, né? Saía para os lugares lá, o pessoal gostava da gente brasileiro e tal. Então digamos que foi mais fácil, digamos assim. É um povo caloroso, né, Lucas? Caloroso, comida também era bem parecida tudo com o que a gente tem lá no Brasil. No Brasil tem bastante influência italiana, né? Então eu acho que foi mais prazeroso, digamos assim. Até porque eu estava na casa de conhecidos, né? Então foi tudo mais tranquilo, né? Eu estava ali com a minha tia, então a gente não tinha... como se estivesse na minha família, assim, era um ambiente bem familiar. Sim. E tive a oportunidade de viajar para vários lugares, eles me levaram lá para vários lugares, conheci, joguei bola lá pra caramba com o pessoal lá. Então foi uma experiência também, nossa, sensacional. Depois, quando eu fui para Inglaterra, que foi só um mês, ali era mais ou menos parecido com aquilo que a gente vive aqui quando a gente chega pro intercâmbio, né? Porque eu fazia curso de inglês lá, eu fui para estudar inglês,
E eu fiquei fazendo curso lá um mês, e aí de manhã ia para a escola, e depois voltava, almoçava, e aí tinha tarde para andar pela cidade, conhecer a cidade, para os pontos turísticos. E aí Londres tem muita coisa, né? Então, curti muito, foi muito, muito boa a experiência, tá podendo ir ali para Londres. E aí eu até falo que Londres, eu queria voltar para lá porque, assim, para a gente crescer em São Paulo, já está acostumado com cidade grande, e Londres é uma São Paulo com uma infraestrutura bem melhor, né? Então, tudo muito fácil lá, tudo bem de fácil acesso, transporte público. Então, eu gostei muito de Londres. E depois a adaptação aqui também, eu acho que depende, para quem está se planejando, quem quer vir para a Irlanda, depende do seu planejamento, né? Então, quanto mais você se planeja antes de você chegar, acho que a adaptação é mais fácil. Mas você vai chegar aqui e vai ter os perrengues, né? Você vai passar vários venenos, como a gente diz lá no Brasil. É verdade, né? Principalmente com o clima, né? O clima mesmo. Eu aconselho para quem está querendo vir para cá, para chegar na época do verão, né? Porque acho que é mais fácil, né? A adaptação é mais fácil, porque o clima está um pouco mais parecido com aquilo que é no Brasil, né? Porque se chegar no inverno é bem complicado. Você lembra se você chegou aqui na época do verão? Sim, eu cheguei no verão, eu cheguei no final de maio, junho, né? Então eu lembro que eu cheguei aqui e aí no dia seguinte eu tava jogando bola com o pessoal lá no Fairview Park. Então era como se eu estivesse lá no Brasil, né? Porque de final de semana eu jogava bola no Brasil lá todo final de semana, né? Então isso ajudou bastante, né? E aí até isso que é a preparação, né? Que eu tinha falado, a preparação é fundamental, porque quando eu cheguei aqui, tipo, eu já tava sabendo quando que tinha jogo de futebol nos parques, tinha os grupos de encontros que saíam para conhecer as coisas, então já estava bem inteirado sobre isso, por conta de estar olhando ali no Facebook, acompanhando tudo, né, tudo que acontecia aqui. Eu fiz a besteira de chegar aqui em novembro, meu Deus, dia 2 de novembro. Nunca passei tanto frio na minha vida. Corajoso. Bastante frio mesmo, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês devem ter a mesma opinião. Você se planeja, você coloca tudo ali no papel pra falar, vou chegar e fazer isso assim assado. Na hora que você chega aqui completamente diferente. Isso é verdade. É sempre são várias surpresas. Mesmo você se planejando, acho que isso que é o bom, isso que é o bacana. Você vai se adaptando, né? A cada evento que acontece, né? Você vai se adaptando, mas sempre com a visão do objetivo final, né? Isso é bacana. Nesses 3 países, Lucas, conta um pouco, tipo assim, qual que foi, pode falar uma coisa só, tipo, adaptação na Itália e na Inglaterra e na Irlanda, assim, qual que foi as coisas mais difíceis para você adaptar? Dá um exemplo, 2 ou 3, se você quiser, mas desses 3 países, qual foi as coisas mais difíceis para você se adaptar? Na Itália, talvez por eu estar num lugar que é meio interior, então as pessoas não estavam muito acostumadas ali com turistas. Então, às vezes as pessoas te olhavam meio de uma forma, quem que é esse cara? Tipo, não com preconceito, assim, te menosprezando, mas de uma forma diferente. Talvez isso tem que estar um pouco com a cabeça aberta, porque mesmo isso foi mais de 10 anos atrás, mesmo no mundo globalizado, ainda existem lugares que as pessoas não estão acostumadas com isso. Então eles não estão acostumados, e aí você tem que saber lidar com isso também, né? Claro que não pode ter falta de respeito, não pode ter xenofobia, essas coisas, que também não aconteceu, mas talvez isso foi um pouco diferente. Na Inglaterra, lá em Londres, eu acho que eu não lembro de ter tido nenhum tipo de... Eu, pra falar a verdade, nunca tive nenhum tipo de problema, mas algo mais difícil de me adaptar. Agora eu lembrei de uma coisa aqui.
a aula, né? A aula começava sempre em ponto. Então, essa história que a gente tem de chegar uns minutinhos atrasado e tal, meio que passar um pouco de vergonha no começo, de chegar ali 5, 10 minutos depois, e aí você via ali que você fala, puta, tá todo mundo ali já E essa é a pegando cultura fogo. Começou. Marca uma hora, a galera chega às 3 da tarde, né? Sempre assim. Exatamente, Lá em Londres eu comecei a ver isso, né? Que eles são bem pontuais, né? E aqui é uma questão de adaptação, bom, o clima, né? O clima até hoje a gente vê que é difícil. E comida também. Comida, no começo, tava bem. Até porque eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada quando eu vinha pra cá, né? Então, no começo foi mais difícil. Nossa. E você falou que na Itália você ficou na casa dos seus familiares, né? E em Londres você teve que arrumar casa, ou você já foi do Brasil com casa? E também aqui na Irlanda também, como que foi para esse processo para arrumar casa? Foi tranquilo? Você teve alguma dificuldade? Exato. Em Londres, então, que você falou da Itália, eu fiquei lá na casa de um casal, né? Que a brasileira, que é como se fosse a minha tia, e o marido dela, que é italiano, fiquei na casa deles. Tinha um quarto lá que eu ficava no quarto com a minha tia, que foi comigo do Brasil, né? Minha madrinha. E aí era uma casa grande, então tinha bastante espaço, não tinha problema nenhum. Tinha toda a liberdade lá do mundo, lá, como se estivesse em casa mesmo, né? Eles me deixaram super tranquilos lá, super à vontade. Na Inglaterra, eu tinha feito um pacote com uma agência de intercâmbio, então eu fui para lá, já tinha tudo pago, né? Então a acomodação, eu estava numa casa compartilhada lá, eu tinha meu quarto, nós éramos em 5 ou 6 na casa, se não me engano, e eu cheguei lá, já tinha um transfer lá que me pegou no aeroporto, me deixou na casa, e nós éramos em 6, então já cheguei lá com casa pronta, né? Porque eu só ia ficar lá um mês, então não ia ter tempo para procurar, já não tinha muito tempo. E aqui, escola quando eu fechei o curso pela escola que eu vim, escola, eles me dão algumas escolhas, né? Então, você tinha a opção de ficar no hotel, ficar no Airbnb, ficar numa casa de família. Eles te dão várias opções lá. E aí eu escolhi por ficar em casa de família, porque falei, eu quero ter essa experiência de estar numa casa de um irlandês, pelo menos no começo, e foram 2 ou 3 semanas, se eu não me engano, nessa casa de família que eu fiquei, que na verdade não era uma família, né, era só uma senhora de idade, e ela recebia estudantes lá, então tinha eu e mais 2 estudantes lá nessa casa, e eu fiquei ali por 3 semanas. E foi bem positivo, porque ali ela já me de como eu poderia fazer para estar procurando casa depois dali, lugares que eu poderia estar morando. E então e aí, além de ter contato com ela, que era irlandesa, tinha a filha dela que ia lá e levava as crianças lá também, então já conheci mais pessoas ali, então já foi uma experiência bem positiva. Sim. Ele tá chegando e tá ficando na casa de um nativo, né? Aí depois você mudou, depois dessas 3 semanas foi tranquilo pra você conseguir pela essa ajuda dela que ela te deu? Foi tranquilo naquela, né? Porque vocês sabem como é a acomodação aqui, né? Então o que eu fazia? Eu ficava procurando casa pelos grupos de Facebook, pelo Daft, né? Que pra quem não sabe é uma plataforma aí de aluguel de casas, venda de casas. E aí eu achei umas casas ali compartilhadas, sempre compartilhadas, né? E aí eu perguntava pra ela, eu tô com essa casa aqui que me chamaram pra ir lá e conhecer. Daí ela falava, não, aqui é meio ruim porque é uma área meio perigosa, né, pra eles aqui, né? Aqui é melhor porque sua escola tá ali no centro e tal, dá pra você ir andando. E aí eu acabei que eu fechei numa casa no centro, né? E aí, depois de 3 semanas, eu mudei pra essa casa aí e encontrei no centro, lá aqui de Dublin.
Entendi. É complicado mesmo aqui em relação de conseguir casa, alugar casa, né? É bem complicado mesmo. A gente vê não só brasileiros, mas a galera de outros países também. Para conseguir casa aqui é bem difícil também, e o aluguel também é muito alto, né? Exatamente. Esse é um sofrimento, né, que o pessoal passa aqui, principalmente no começo, né? Quando você não conhece ninguém e você tem que achar casa, né? Eu acho que a situação melhora depois, conforme você faz amizades. Para mim foi assim, né? Eu fui melhorando de casa conforme fui conhecendo pessoas, e aí é o networking, né? Então, tipo, você conhece o fulano, daí o pessoal fala, vai abrir uma vaga lá em casa. Aí quando é vaga boa, tipo, o pessoal nem anuncia, né? Então é amigo mesmo que já indica, e aí você já consegue mudar para um lugar melhor, né? Comigo foi assim. Show de bola. E falando da Irlanda agora, né? Que a gente mora na Irlanda, né? Fala como foi um pouco da recepção dos irlandeses, Lucas. Você acha que como foi quando você chegou aqui, até esse tempo todo que você está aqui, né? Esses anos todos você está na Irlanda. Fala um pouco como são os irlandeses, como são a recepção deles quando você chegou aqui. Sim, então, no geral, o ponto de vista que eu tenho é que o povo irlandês é bem receptivo, né? Eles gostam de brasileiros, principalmente quando eles não te conhecem, você fala que é brasileiro, o pessoal já vem com um sorriso na cara, já fica dançando ali, já. Futebol, samba. Futebol. É bem isso, né? O pessoal é bem receptivo. É claro que eles são, não diria tímidos, mas eles são bem na deles, né? Eles são mais fechados do que a cultura brasileira, a cultura latina. Mas no começo, principalmente sempre que eu precisava de ajuda, que eu precisava perguntar alguma coisa, na rua o pessoal, mesmo com um inglês não muito bom, o pessoal tenta te ajudar, o pessoal quando tinha que abrir conta em banco, procurar casa, procurar qualquer que seja o que tivesse que a gente precisa fazer no começo, tá na rua e pedir informação, o pessoal era sempre solícito, né? Sempre bem aberto para estar ajudando, para estar falando, dando instruções, e eu não tenho nada do que reclamar assim do pessoal irlandês com relação à receptividade. É claro que existem situações que a gente ouve, né, sempre um comentário ou outro aí de problema, xenofobia, mas sei lá, acho que isso aí acontece em tudo quanto é lugar, no Brasil, na Irlanda, na Europa, nos Estados Unidos, mas é uma minoria, né? Porque no geral acho que, pelo menos aqui, o pessoal sempre foi muito receptivo comigo. Isso é bom, isso é bom. Você falou da língua, Lucas. Como você morou na Itália e depois em 2 países que falam a língua inglesa, fala um pouco pra gente como que foi. Lógico, agora quantas línguas você fala? 3 línguas, né? Bom, espanhol também eu consigo me virar um pouco. Inclusive no trabalho, até às vezes cai umas ligações ali, o pessoal em espanhol, aí tá dando aquela misturada ali, consegue se virar. Usando e portunhol. No italiano também, né? O portunhol, São já 4 línguas, né? Português, italiano, inglês e espanhol. E olha, show de bola. Fala um pouco como que foi aprender essas línguas no começo, se quiser dar uma dica pra galera também, né? E tem esse sonho de vir morar fora, para aprender outra língua. Dá umas dicas aí. Você já fala 4 línguas, pô. E eu aqui, Pedro, pensando que ele fala só 3. Aí o Lucão fala, não, espanhol também. Você viu a maldade do cara, né? Tipo, você arranha, né? O cara fala muito espanhol, a gente nem sabia também. Então, é que o espanhol, eu estudei, que a gente, no Brasil, a gente acha que fala espanhol, né? Pelo fato de a gente estar do lado dos países ali, a gente dá aquela embromada. Mas eu estudei espanhol quando eu tava acho que da 5ª série até a 7ª série, na escola que eu estudava, tinha aula de espanhol. Mas nunca pratiquei, né? Tipo, nunca precisei praticar. E aí depois, depois que
esse é um ponto positivo, um fator positivo. Não sei se a gente tava na pauta aí para falar sobre isso. Conhecer pessoas de vários países, né, vários lugares, e aí te dá a oportunidade de você aprender, melhorar outras línguas, né, outros idiomas. Porque, por exemplo, já para Espanha, tal, já morei com espanhóis, e aí você começa a praticar ali, tentar perguntar alguma coisa ou outra, né, então vai melhorando. Mas com relação aos idiomas, bom, o italiano eu sempre gostei da Itália, da cultura italiana, né, tenho amigos que moram lá, que moravam, né, fizeram parte da minha infância, eles eram de família italiana, tal, e aí a gente tá estando sempre junto ali, me motivou a estar aprendendo, tal, família puxando algo da família deles. Eu lembro até um dos meus melhores amigos, 2 irmãos lá da Zona Leste, lá da Vila Ré, a família deles é de família italiana, né? Então eu lembro o vô deles, tal, a gente sempre conversava ali. E aí o fato de quando eu fui para a Itália pela primeira vez, eu comecei a estudar. Então antes de ir para lá, eu tinha comprado um dicionário e aí eu ficava lendo o dicionário para aprender as palavras, aprender os verbos. E aí depois com internet também, com música, foi como eu aprendi. Assistindo vídeos, canais, jogo de futebol, eu via transmissão de jogo de futebol em italiano, e na hora que eu cheguei lá, meio que concretizou isso, né? Então, tipo, fui montando uma basezinha ali, mas isso aí é porque eu gostava, né? Eu gostava muito da Itália, da cultura italiana. Influencia, exatamente. A cultura de um país, né, te motiva mais você a aprender a língua, porque você quer imergir na cultura deles o mais rápido possível, né? Então isso é bacana. Porque daí na hora que você chega lá, você pode conversar com as pessoas, tal. Então isso foi um fator, digamos, preponderante ali. Eu já gostava, então quando eu cheguei lá, eu estava meio que preparado, né? E aí, aí falando do inglês, o inglês já foi ao contrário, porque o inglês eu nunca gostei de estudar inglês, nunca gostei da língua inglesa. Tanto é que meu pai e minha mãe, eles me enchiam o saco, eles pegavam no meu pé para aprender inglês, porque eles falavam que ia ser importante para o trabalho, né? Então a minha mãe, porque minha mãe, ela gostava, minha mãe já era o contrário, ela gostava muito da cultura inglesa, né? Beatles, dessas bandas de rock mais antigas. E aí ela me pegava no meu pé para eu aprender inglês. Mas, tipo, eu tava nem aí, tipo, eu falava, não gosto, tal, fazia faculdade, sabe, quando você quer, nos finais de semana, você quer descansar, quer sair pra jogar bola, e era a única oportunidade, a única época, os únicos dias livres que tinha para estudar, né, porque a gente sabe como é trabalhar e estudar ao mesmo tempo lá no Brasil, né? E aí a vontade de aprender inglês veio quando eu fui para Londres, porque eu cheguei lá e vi como era a vida, a cultura, gente do mundo inteiro, e aí eu não sabia falar. Aí eu falei, putz, eu preciso aprender, né? E aí foi aí que me despertou a vontade de estar aprendendo inglês. Então, quando eu voltei de lá, eu comecei a fazer aula, ficava ouvindo rádio, essas coisas. E uma dica para quem eu acho que quer aprender inglês, acho que, bom, hoje em dia com o YouTube, com tanta plataforma aí disponível com conteúdo, né, todo mundo produz conteúdo, então é música, ouvir rádio, ver série, né, a minha irmã ela nunca estudou inglês, mas eu tinha uma noçãozinha ali, porque ela gostava de assistir TV, de ver, de música, de rock, essas coisas. E outros conhecidos também, eles falam que eles aprenderam assistindo séries, vendo filme. Mas eu já não gostava muito disso, né? Então eu aprendi naquele método mais tradicional mesmo, né? Com livros, e principalmente quando eu cheguei aqui, né? No dia a dia. Aqui foi na raça, né? Teve que ser na raça mesmo. Além da escola, né? Exatamente, na escola e aí no dia a dia falando com os nativos, né? Porque essa é uma diferença grande, né? Não sei se para vocês foi assim, mas para mim, por exemplo,
quando eu converso, agora não, né, mas no começo, quando eu conversava com nativos, era um terror, tipo, para entender o que eles falavam, né? Porque fala muito rápido, fala gíria, fala de uma forma diferente, uma forma, como que eu posso dizer, uma forma espontânea, né? Agora, quando a gente está na escola conversando, ou então até mesmo conversando com pessoas que não são nativos daquela língua, a pessoa fala mais devagar, né? Que nem a gente, né? Então, esse é um ponto, né? eu tinha isso daí também, até um tempo atrás, se eu sabia que a pessoa era nativa, eu ficava com receio de conversar com a pessoa. Mas se a pessoa, eu sabia que a pessoa era brasileira ou de algum outro país que o inglês não era a primeira língua, aí eu falava mais tranquilo. Não sei por que a gente tem esse medo, né? Não sei por que a gente tem esse receio, né? Não sei, acho que, sei lá, o nosso cérebro, né, cria um bloqueio ali, pensando que, bom, tô falando com o Léo aqui, ele é nativo, mas ele vai ficar me julgando. E não é isso que acontece, né? As pessoas muito pelo contrário. Eles pensam porque, tipo assim, você fala, sua língua mãe não é inglês, mas você tá se esforçando para comunicar com o nativo, né? Eles gostam disso, né? Totalmente o contrário, né? Isso aí tem uma dica pra galera também que tá aprendendo e tem essa crença também. Sua língua mãe, por exemplo, falando com brasileiro, é o português, certo? Se você tá aprendendo inglês, você tem que falar mesmo com o nativo, até para você treinar seu inglês, seu listening, né? Seu ouvido, e é o contrário mesmo, igual vocês falaram, tipo, eles falam assim, nossa, ele fala outra língua, não fala a língua inglesa, ele tá se esforçando para comunicar comigo, né? Isso é muito bacana também, né? Sim. Principalmente os nativos de língua inglesa, né? A grande maioria deles, eles só falam inglês, né? Então, a gente que tá aqui, né? Quem tá aprendendo uma nova língua, né? Eles dão muito valor para isso, né? Porque eles sabem o quão difícil é para alguém aprender uma nova língua, né? Sim, Com certeza. Eu cheguei aqui, porque nunca fiz curso de inglês no Brasil, né? Cheguei aqui, parecia um índio, né? Os caras falavam e eu falei, o que você tá falando, né? Tipo, e eu nunca quis, eu falei assim, eu não vou pagar curso de inglês no Brasil, não. Porque esses cursos que falam, fica fluente em 3 meses, eu nunca acreditei, né? Eu falei assim, eu particularmente no meu pensamento, falei assim, eu vou já para um país, eu sempre tive vontade de morar fora, aprender a língua inglesa, né? Então eu vou na raça mesmo e faço um curso lá junto com, tipo, conversando, praticando com nativos, né? Mas eu recomendo agora, se eu voltasse antes, eu estudava assim um pouco, antes de vir, que ajuda bastante. Porque você vê aqui também, muita gente fala assim, né? Nossa, Léo, eu estudei 10 anos de cultura inglesa, 20 anos, sei lá, de cultura inglesa. Os caras são fera na escrita, né? São fera na escrita, né? E na fala também, mas eles não conseguem entender o nativo, né? Impressionante isso. Eles não conseguem entender. Eu sofria muito disso. Então, isso acontecia muito comigo, porque, que nem eu falei, quando eu voltei pro Brasil de 2012 até... Eu fiz o WhatsApp lá, então Zap, paga nós, hein? Paga nós, hein, Zap? Não, a empresa que pagava. Entendi. Entendi, paga nós. Agora que eu... Que mano, né? Ó o Merchan. Ô Flávio Augusto, vou mandar um inbox pro Flávio Augusto. Pois é. Então, mas eu fiz o WhatsApp, então O WhatsApp antes, viu? Acho que eu viria melhor pra Irlanda, viu? E aí aconteceu comigo isso que você falou. Então, por exemplo, eu estudava muita gramática, tinha muito prático de falar, mas na hora que tinha que conversar com o nativo, eu me perdia no listening. Então, às vezes o pessoal falava, eu não entendia, principalmente para falar no telefone, né? Então, e aí eu lembro que quando eu estava estudando lá no Brasil inglês, eu parei no Advanced. E quando eu cheguei aqui, fui pro pré-intermediário. Eu falei, caramba, eu achei que eu tava melhor. Pois é, né? A cara chega, tipo, dentro de cultura inglesa aqui com o peito inchado. Quando vê a realidade, fala, puta merda, tem que ser humilde. Na hora que bate na imigração.
A hora que bate na imigração já é choque de realidade, né? Conversando com a gente. Isso que foi uma das coisas pra mim. Eu achei que, assim, ia ser aquela... Porque eu só fiz inglês na escola no ensino médio, né, do Brasil, que você não sai do verbo to be. Você vê todo ano você vê o verbo to be, todo ano o verbo to be. E aí, quando eu tava planejando pra vir pra cá, eu comecei a estudar por conta e tal. Aí eu cheguei aqui e eu falei assim, bom, vai ser igual o curso que eu faço, né? Ele vai falar hi, eu vou falar hi, ele vai falar hi, how are you, I'm fine, thanks, and you, e ia ser assim, aquela conversa básica, né? Mas aí na hora que eu cheguei aqui, o cara só ficou olhando pra mim, ele falou algo que eu não lembro e que eu não entendi também na hora, eu falei, meu, tipo, ele não seguiu o protocolo, né? Que a gente pensa que vai ter aquele protocolo que a escola ensina, aí chega aqui, meu Deus do céu. Você aprende na vida real mesmo, né? Onde você tá ali... No dia a dia, né? A hora e a mãe não vê, né? Aí é onde você aprende mesmo, né? Eu acho que até hoje, depois de mais de 5 anos, cada dia a gente tá aprendendo uma coisa nova, né? Então, sei lá, não sei, vai ser um aprendizado diário, né? Mesmo depois de tanto tempo, a gente continua aprendendo e acho que é isso que é o legal. Que é um dos pontos positivos. Isso é verdade. Todo dia você aprende uma sentença nova, uma palavra nova. É impressionante, né? Mesmo a gente tá aqui 5 anos aqui, né? Morando fora. Hoje já trabalho, já falo inglês, né? Acho que fluência, a galera fala, o que é fluência pra você? Tipo, depende, né? O que é fluência pra você. Ponto de vista, né? O português é fluente? 100%? Né? O que é fluência? Depende do ponto de vista, né, Lucas? Igual você falou. Então, você sabe se comunicar com um nativo, pra mim já é uma fluência. Acho que é comunicação. Se ele consegue te entender, você consegue entender ele, e comunicar bem, tipo, tá tranquilo, né? Então, porque a galera fala assim, tem que ser fluente, tem que ser fluente. Acho que tem que aproveitar o processo, porque, igual você falou, fluente, você aprende a gente tá aqui mais de 5 anos. E a gente sempre aprende uma coisa, uma palavrinha nova, uma sentença nova, assim, então, tipo, a galera encanar disso de fluência, né? Concordo, exatamente. É que nem a gente tá, para nós que somos brasileiros, colocar a gente dentro de uma sala de aula de direito, né? Vai ter um monte de expressão ali que a gente não vai saber o que é, porque são expressões ali de um mundo que a gente não está acostumado, né? E aqui é a mesma coisa. Então, eu trabalhava em um lugar que eu via o mesmo tipo de expressões diariamente, que era um mundo mais educacional, e aí agora que eu tô em um outro tipo de ambiente, tem coisas ali que eu vejo às vezes, que eu ouço, que eu preciso perguntar, o que é isso? O que essa pessoa tá falando sobre isso? Então é questão de adaptação. Sim. Foi bom agora você falar essa parte de que você tá aprendendo inglês no trabalho e tal. Conta aí quais foram os seus... qual foi a sua jornada profissional aqui. Aí depois, ou não sei se você prefere falar primeiro sua jornada de estudo e depois falar sua jornada de profissional primeiro. Fala um pouquinho desde o Brasil, né, Pedro? Seria interessante, né, que você fazia... Você falou que fez sistema da informação, né, Lucas? Isso, eu estudei ciência da computação, né, no Brasil, mas eu nunca fui muito da área de programação, então eu sempre trabalhei mais com a parte de infra, suporte, aí depois eu fui trabalhar um pouco mais na área de análise de sistemas, trabalhando com arquivos de comunicação, EDI, e trabalhei também com meios de pagamento, sistemas de reconciliação bancária, essas coisas, foi tudo lá no Brasil. Análise de arquivos, tal, mapeamento, essas coisas. Aí quando eu vim para cá, no começo, até fazer toda aquela parte da papelada, visto, então foi um mês ali que eu estava podendo trabalhar, mas ao mesmo tempo já estava mandando currículo, já estava aplicando para um monte de vaga ali para qualquer tipo de área. Então entrava lá nos sites de emprego e mandava para delivery, para trabalhar em restaurante, qualquer coisa. E aí vagas de TI também que eu via, eu aplicava. E eu tive 2 ou 3 oportunidades, experiências trabalhando como cleaner, né, que para quem não sabe é como se fosse a parte de faxina,
Em shows aqui, porque como eu falei que eu tinha chegado no meio do ano, então nessa época do ano tem muitos shows aqui na época do verão, né? Então eu lembro que eu morava numa casa que tinha um italiano lá, e ele trabalhava numa empresa que fazia cobertura de shows, de qualquer tipo de shows aqui que tinha nos estádios, né, na época do verão. E aí eu trabalhei 2 vezes com eles lá, recolhendo lixo no estádio, porque os shows eram no estádio, e o pessoal jogava latinha, qualquer coisa lá, a gente andava com uma sacolinha preta, né, aquele negocinho lá de pegador de sujeira no chão, aí pegava a latinha e jogava no lixo. Isso foram 2 vezes. E aí até que eu consegui um trabalho lá numa faculdade, aí já foi na área de TI, né, então na minha área, para a área de suporte, né, suporte técnico. Então, digamos assim que foi um achado, né, porque normalmente intercambista, gente que não tem, que está com visto de estudante, vai chegar aqui e vai ter que sujeitar aos trabalhos mais, como que é aquela expressão que a gente fala? Trabalhos alternativos, digamos assim, né, tipo, trabalho que a gente não está acostumado a fazer muito no Brasil, né? Que é trabalhar em hotel, trabalhar em restaurante, faxina, esse tipo de coisa. Subempregos, né? Que é o que normalmente o pessoal diz, né? E aí eu tive essa sorte pelo fato de já ter uma experiência boa lá no Brasil. E aí vem a parte do inglês também, né? Por eu ter o inglês intermediário, isso me ajudou na hora da entrevista e porque eles precisavam ali. Então, por exemplo, se eu tivesse nada de inglês, né? Pode ser que eu não teria conseguido aquele trabalho ali, porque isso foi com 2 meses de Irlanda, consegui esse trabalho. Então, eu estava na hora certa, no lugar certo, né? Porque eles estavam precisando de 2 part-times para trabalhar ali naquelas 2 posições que tinham aberto, e os horários batiam com a minha aula, né? Então, eu estudava de manhã e o horário do trabalho era das 4 às 8, né? Então eu trabalhava das 4 às 8, 3 dias por semana e um dia no final de semana, se eu não me engano. E aí esse foi o meu primeiro trabalho real, digamos assim, aqui na Irlanda, né? Aqueles outros que eu falei ali, trabalhando nos estádios, foi mais um bico ali, mais algo pontual. E aí eu fiquei nessa empresa, a DBS, né? Dublin Business School. E aí eu fiquei lá... Universidade? Isso, é uma universidade, né? Que eles chamam de college, né? Então é uma faculdade para a universidade lá, da forma que a gente vê lá no Brasil. E fiquei lá trabalhando de setembro de 2015 até abril do ano passado. Foram quase 5 anos, né? Foram 4 anos e meio, quase 5. Trabalhando lá. Eu começado lá como part-time, né? Meio período. E aí depois eu fui promovido para estar fazendo horário full-time, né? Que sempre aparecia a vaga lá. Então, quando teve a oportunidade de trabalhar como full-time, eles me puxaram lá pro time de full-time. E aí desde o ano passado, desde abril de 2020, eu mudei de empresa, né? Tô trabalhando agora numa empresa... é uma Coupa, né, uma empresa americana, e com outro tipo de funções, né? Agora volta um pouquinho mais para aquilo que eu fazia lá no Brasil, e lá o business da empresa lá é outro tipo, é mais para mercado financeiro, né? Então para o que eles chamam lá BSM, Business Spend Management, que é gerenciamento dos gastos das empresas. Então eles têm um software lá que eles vendem para empresas do mundo inteiro para controlar a parte financeira, digamos assim, a parte de gastos da empresa. Ah, sim. E a parte... Aí aqui você falou que você fez a faculdade no Brasil, aí aqui você veio para fazer o inglês, e você também estava falando que você também fez um outro curso aqui.
Exatamente. Lá no Brasil eu fiz a graduação normal, e aí aqui estudei inglês por 2 anos, né? Que é aquele período que a gente pode estar estudando inglês no máximo, né? Que é um curso depois de 2 renovações. Uhum. Aí depois disso, por eu estar trabalhando lá na faculdade, né? Eu tive a oportunidade de estar fazendo um curso de MBA lá, graduação lá MBA, e esse curso foi de 1 ano, né? Então eu estudei Cloud Computing, que é computação na nuvem, né? E aí nessa empresa que eu estou trabalhando agora, eles usam cloud, né? Então isso me ajudou a estar conseguindo esse emprego que eu tô agora. Sim. E a faculdade aqui foi algo muito difícil por ser. Qual foi a sua experiência com a faculdade aqui? Pra galera que quer vir estudar, quer fazer algum curso superior fora, né? É bem complicado, é bem desafiador, né? Porque digamos que são dois desafios dentro de um, né? Porque primeiro que um curso de nível desse nível, né? De nível pós-graduação, MBA, Master, né? Masters em uma outra língua, né? Então esses aí já é algo bem complicado. E o curso em si, né? O curso em si assim, eu fiz em período integral, então tinha aula todo dia, então às vezes tinha 3 aulas no mesmo dia. Chegava na faculdade às 9 da manhã e saía às 4, 5 da tarde. E aí depois eu tinha que trabalhar à noite. Então isso foi bem. Foi um ano que eu vou te falar, foi um ano para ficar marcado aí como um dos anos mais busy aí da minha vida. E aí a gente vem lá do Brasil com uma mentalidade de estudo, e aqui chegar aqui é um pouco diferente, né? Porque aqui eles levam muito a sério os trabalhos, né? E as provas. Então as notas que você tem ali, você não vai conseguir tá revertendo ali. Por exemplo, que nem no Brasil a gente fala, vou tentar conversar com o professor para ver se eu consigo fazer um trabalhinho aqui para ganhar um pontinho a mais. Esquece. Aqui a nota que você tirar no trabalho e a nota que você tirar na prova vai ser aquilo. Se você for reprovado, ele vai te reprovar. Não tem conversa, não tem ser amigo do fulano, você conhece o cara ali, é muito profissional aqui. Então, eu lembro que eu estava no Brasil no final de ano, na metade do curso, e aí as aulas voltariam no dia, acho que eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro que eu estava no Brasil e aí eu descobri que eu ia ter prova, né? E aí eu tentei mudar o dia da minha prova, conheci a coordenadora lá, trabalhava lá, tentei mudar a data da prova e não deixaram. Tive que remarcar minha passagem, chegar aqui no dia da prova, porque senão eu ia perder a prova. Então eles são muito profissionais aqui. Nada de copiar e colar, né, Lucas, no trabalho. Esse é outro ponto também. Eles têm esse tipo de inteligência de plataforma, né, que é para controlar os trabalhos, né? Então não tem aquela de você ir lá no Google, copiar o texto ali, jogar no seu trabalho e achar que você vai passar, porque na hora que chegar para conferir ali, o sistema vai apontar que aquilo ali foi copiado e colado do Google. Falando um pouquinho da sua sala, dos seus colegas de aula, de sala, Lucas, fala um pouquinho que tinha muito brasileiro, era mix ali, né, de nacionalidades. Fala um pouquinho aí, tinha, sei lá, bastante indiano. Tinha, era bem misturado, assim. O que menos tinha era irlandês, né? Mas isso aí tem um motivo, porque como é o curso no período integral, no período da manhã, então é um curso mais voltado para alunos internacionais, né? Mas acho que tinha 1 ou 2 irlandeses, mas a maioria era indiano, né? Brasileiro tinha mais alguns também. Acho que eram 2 ou 3 brasileiros. É que tinha algumas aulas que misturavam turmas, né? E aí tinha outros brasileiros de outros cursos. Mas do curso de cloud mesmo, éramos 2 brasileiros.
Tinha egípcio, indiano, irlandês, americanos, poucos americanos, e mexicano também. O grupo não era muito grande, não. A turma não era muito grande, eram uns 20, 25. Então, a maioria era indiano. Tipo, 60% da sala, assim, era indiano. Eles são muito envolvidos, né, nesse mercado de TI, então tem bastante mesmo. Eu falo que os indianos vão dominar o mundo, meu, vocês não acreditam. Indiano, né, chinês. Lá onde eu trabalho tem muito indiano também. Tem uma sede lá da empresa lá na Índia, em Pune, e tem indiano pra caramba. Fala um pouquinho do seu papel na sua empresa atual, Lucas, um pouquinho a mais, né, você falou. Fala um pouquinho do que você faz, o seu papel atual na empresa que você está agora, atualmente. E depois, a segunda pergunta fala um pouquinho como que foi, né, a sensação de conseguir um trabalho na sua área de TI, né, porque, igual você falou, chega aqui, você tem que trabalhar como cleaner, né, tipo, trabalho em restaurante, entregador, aí para conseguir, sei lá, aprender o inglês, ficar mais confidente no inglês, depois conseguir trabalhar na área, né, que na sua área de TI também, na nossa área, né, a galera que tá aqui é tudo de TI, né, tudo nerd. Tudo. Então, fala um pouquinho como foi essas duas perguntas, o seu papel que você faz na empresa agora, resumidamente, tá, Lucas? E Sim. Como foi quando você recebeu a primeira ligação? Fala um pouquinho da entrevista, como foi, também de TI, quando você recebeu o feedback que você foi aprovado para a vaga de TI, né, para trabalhar na Europa. Sim, claro. Então, o que eu faço agora a minha posição, digamos assim, no meu contrato é de analista, engenheiro de suporte técnico. Então, os clientes, se eles têm algum problema, eles vão ali, eles abrem chamado para a gente tem que analisar qual é o problema que está ocorrendo, né? E aí, ou a gente resolve ali nós mesmos, ali de prontidão, ou então a gente precisa, se algum problema que precisa envolver a área de desenvolvimento, a gente manda para o pessoal de desenvolvimento, a gente tem que abrir um ticket interno ali com o que está acontecendo, né? Colocar todo passo a passo ali para simular o problema, testar, a gente tem um ambiente de teste para falar, ó, isso aqui está ocorrendo aqui no ambiente de teste também, então é um problema geral que realmente ocorre no sistema, então não está ocorrendo. Ou então para o time de operações, né, que é o pessoal lá que cuida da infraestrutura, da parte de cloud. O dia a dia normalmente é assim. E com relação à entrevista, como foi conseguir o primeiro trabalho na área de TI, então isso eu volto lá no começo, né, quando eu consegui esse trabalho na área de suporte técnico lá na faculdade. Como eu tinha falado, eu estava aplicando para vaga de tudo quanto é tipo, e aí essa vaga lá da faculdade eu nem lembrava que eu tinha aplicado, né? Então eu tinha aplicado, sei lá, para umas 20, 30 ofertas que eu tinha visto ali nos sites, e aí na hora que me ligaram, fulano de tal, falando, eu estava no ônibus, então não estava entendendo muito o que ele estava falando, barulho de ônibus, de trânsito, essas coisas, gente conversando. E aí aquela questão que eu tinha falado no começo, ele tá falando no telefone, não tinha muita fluência, a parte do listening. Eu só lembro que ele falou que era uma entrevista de emprego, e aí eu falei, tá, tudo bem, tem como você me mandar isso por e-mail, porque eu tô no ônibus agora e não consigo anotar o endereço. Aí ele tinha falado, não, é amanhã, tal horário. Eu falei, ótimo, então por favor, se você puder me mandar por e-mail, eu agradeço. E aí eu recebi por e-mail os dados, estudei pra caramba, né? Vi vídeo na internet de como era a entrevista de emprego, essas coisas, e fui daquela forma, seja o que Deus quiser. Não estava muito crente que ia acontecer, porque eu falei vaga de trabalho na minha área, porque não é o que acontece normalmente, né? Mas aí é aquilo que a gente tinha conversado no começo, né? Então, se você vier preparado, se preparar, acho que isso vai ser bastante... vai ser muito benéfico, né? Então, eu lembro que eu tinha trazido
roupa social na mala. Eu lembro que quando eu tava saindo da casa para ir fazer entrevista, o pessoal me viu e falou: onde você vai? Eu falei: vou fazer uma entrevista. E porque ninguém, tipo, tinha roupa social, ninguém tinha sapato, ninguém tinha uma calça social, uma camisa. E eu meio que, quando eu tava lá no Brasil, eu falei: não, vou levar uma roupa social aqui para, mesmo que seja um par, uma camisa, uma calça, um sapato, para se precisar, eu vou usar. Consegue usar. E aí apareceu a vaga de emprego e não precisei gastar dinheiro tendo que comprar roupa, né? Então já estava tudo ali meio que programado. E aí eu fui, tipo, meio que sem muita expectativa nem nada, mas é que nem a gente conversou também com relação aos irlandeses, né? O meu chefe, nosso chefe lá, foi muito receptivo, deixou super à vontade na entrevista. E aí foi desenrolando ali, saindo, foi acontecendo, e aí depois eles, acho que de uma semana, eles me ligaram falando que tinha sido aprovado. Nossa, imagine quando você recebeu essa ligação, quando você foi aprovado, né? Foi uma alegria tremenda, né? Tipo, nossa, consegui a minha área, que delícia, né? Pois é, eu lembro até hoje, eu lembro que eu não tinha recebido a resposta, né? E aí eu ficava ali com o celular toda hora olhando se tinha alguma mensagem, e-mail, para ver se tinha alguma coisa positiva ou negativa, né? Uhum. Porque depois que eu fiz a entrevista, eu falei: foi bom até, você cria uma expectativa, né? Então eu ficava olhando ali no meu e-mail toda hora, e aí já tinha passado um tempo e nada de resposta. Aí eu mandei um e-mail. Eu falei: deixa eu mandar um e-mail aqui só pra tirar esse peso da consciência logo, né? E seguir a vida. Aí eu mandei um e-mail e perguntei: eu inventei uma desculpa ali, eu tava com um problema no meu telefone e eu não tava recebendo ligação, é só pra saber se vocês me ligaram, porque meu telefone tava com problema. Aí eles me responderam, eles falaram: não, a gente não ligou ainda não, mas eu vou estar te ligando hoje à tarde. Aí eu falei: opa, então se vai me ligar é porque pode ser que é coisa boa, porque senão ele já me dispensava ali mesmo, eu falava: desculpa, tal, não te retornei, mas já encerrava ali mesmo. Então aí eu fiquei do lado do telefone ali a tarde inteira. Nossa, que bacana. Ligação. História bacana mesmo. E você falou que você lá você falou que no Brasil você jogava bola, aqui você já chegou jogando bola também. Como que é essa parte também do... Claro que a gente brasileiro sempre que cresceu jogando bola, sempre vai querer jogar bola em qualquer lugar, né? E como que é aqui? Você joga bola aqui também? Tem gente, conhece bastante brasileiro que joga aqui também? Sim, então, isso é algo que tem aqui muito, né? Então o pessoal às vezes acha que vai sair do Brasil e não vai ter muita coisa para fazer, não vai ter diversão, não vai ter interatividade, porque você vai estar num país diferente. Mas tudo que a gente faz lá no Brasil, você vai chegar aqui e vai ver que tem aqui também. Tem comida brasileira, restaurante brasileiro, tem o futebol que a gente joga. Quem quer participar de reunião de igreja, tem os grupos que fazem as reuniões aí. Então tem tudo isso aqui. E com relação ao futebol, sim, lá no Brasil eu sempre gostei de futebol, jogava futebol lá. Torcedor de São Paulo aí, pra quem estiver vendo aí, espero que a gente consiga um título aí o quanto antes. Tá feio, 2012, né, Lucas? Tá feio. Tá difícil a coisa pra nós, mas vai melhorar. Quem sabe se daqui uns 5 anos que a gente vai vendo aí o podcast aí ouvindo, já o São Paulo já vai ter conseguido algum título. Tô falando 5 anos ainda, hein? Pra você ver que eu tô sendo otimista. E aqui também, quando eu cheguei, comecei a jogar futebol com o pessoal, acompanhar nos grupos de Facebook quando que tinha jogo, essas coisas, e fui me envolvendo ali com os brasileiros, né, que são os que mais organizam essas coisas. Inclusive a gente aqui se conheceu através de futebol, né, nós todos jogávamos bola junto. Hoje um pouco menos, não jogo tanto que nem antes, até porque antes, como a gente, como estudante, tem mais tempo de fazer essas coisas, né? Depois que você começa a trabalhar mais, é mais complicado. Mas jogo hoje com o pessoal aqui da torcida do São Paulo, do São Paulo Dublin. Eles têm um time lá, a gente joga, tá sempre reunido lá.
sempre que dá para ver os jogos, não agora, né, porque com essa questão do vírus aí tá tudo parado, né, então não tá rolando. Mas tem tudo isso aqui, para quem estiver lá no Brasil pensando em vir para cá um dia e tiver com esse receio, vai chegar aqui e vai ver que tem tudo isso aqui também. Aqui é bom que você vê, né, tipo, no Brasil é mais sintético o terrão, né, na nossa época, né? Você vê os campos do Gramadinho, um monte, né? Nossa, Esse é o lado positivo. Também, né? Campão top, né, tudo gramadinho. Bola rola lindo ali. Todo parque que você passa, que às vezes você vê ali a grama ralinha, bonitinha e tal, você fala, meu, isso aqui no Brasil ia estar lotado aqui uma hora dessa. Exatamente. No Brasil os campos iam estar lotados todo dia, né, praticamente. Então tem tudo isso aqui. E até, eu lembrei até de um assunto agora, o Léo vai lembrar, né? A gente chegou a jogar a Copa da Irlanda, né, no nosso primeiro ano aqui. Eu já estava no primeiro ano, eu acho que eu tinha um tempinho a mais. Jogamos a Copa da Irlanda lá, chegamos até perto de ganhar o título lá. Então aqui tem oportunidade para tudo, então O cara gosta que é brasileiro. Né, futebol brasiliano, né? Os italianos, os irlandeses, né? Os caras não, a gente fala, paga um pau mesmo, né, meu? Os caras Brasília? pra nós, os irlandeses são ruins demais. É só correria, né? Só correria, só. Vai jogar rugby mesmo, que eles são bons, porque é correria e trombada. Pelo amor de Deus. Os italianos jogam que nem a gente, né? Os caras gostam de tocar bola, tem uma habilidade. Mas os irlandeses, meu Deus, não pode jogar com os caras, mano. O cara é ruim de bola, hein? Os caras é ruim de bola. Tá louco. Show de bola. E Pedrão, tem mais uma coisa pra acrescentar pro Lucão? Lucas Mora. A gente falou dessas coisas boas aí, mas sempre tem, não sei se teve, né, mas se teve alguma dificuldade, algum desafio que foi difícil de você enfrentar aí, se você quiser contar pra gente aí também, pro pessoal. É importante, né? É importante pro pessoal aí, tipo, né, Pedro? Pra dar umas dicas aí, né? A experiência que se passou de desafio, dores aqui, né? Isso. E pra galera que quer vir pra cá, já vim já prudente, né? Eu acho que a parte complicada, né? Você tá longe de casa, de família, essas coisas, né? Isso não é igual, né? Eu lembro que no começo eu sentia muita falta dos meus finais de semana, né? Da minha rotina. Estava acostumado lá no Brasil. Trabalhava de segunda a sexta e aí chegava no final de semana, de sábado ou de domingo, sei lá, saía pra jogar bola, aí tinha aquela rotina de estar na casa da minha avó todo domingo à tarde, né? Fazia o café lá da tarde ali com todas as minhas tias, meus primos. Então tava todo mundo sempre junto ali. Isso é algo que tem que superar, né? A questão no começo da língua, trabalho, vai sofrer bastante, né? Mas é aquela coisa, né? Acho que nada vai vir fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria, todo mundo faria. Então, isso é a parte mais complicada. E o clima também, né? O clima daqui é horrível, né? Não só pra gente, os próprios irlandeses, eles costumam reclamar do clima o tempo inteiro, que chove muito, faz muito vento, é bastante frio, mas você vai se adaptando, né? Tem os prós também, prós e os contras, e você vai se adaptando, vai vivendo da forma que a cidade vai te proporcionando várias coisas para fazer. Tem as facilidades que, ponto positivo de estar aqui, qualidade de vida, não só na Irlanda, mas na Europa, né? Qualidade de vida, segurança, aqui você não precisa de ter um carro, por exemplo, para estar tendo uma vida digna, uma vida legal. Você consegue fazer as coisas de bicicleta, de transporte público. Não que o transporte público aqui seja lá essas coisas, né? Mas sei lá, você quer sair à noite, você volta de táxi, você não paga tão caro. Então, se você quer voltar para casa andando, se a distância permite, não é perigoso, dependendo, né,
da onde você estará, comparando ao Brasil, né? Claro que existem pequenos furtos, ocorrências aí, mas nem se compara com a realidade e a violência que tem no Brasil. Então esse é um fator positivo, né? Então mas com relação à barreira, assim, é mais parte da saudade de casa mesmo, né? Que a gente cresceu no Brasil, tem todo aquele costume de estar vivendo a nossa vida de uma forma brasileira, né, digamos assim, que você chega aqui é totalmente diferente, né? Diferente. Aí que é importante os amigos e tal, tá se reunindo sempre que pode para fazer um churrasco ou para estar conversando, jogando conversa fora, aí para ir nos pubs, conversar, dar risada. Isso eu acho que ajuda bastante. Sim. E isso que, como você já veio aqui para antigamente a Inglaterra era da União Europeia, então você já veio aqui para 3 países, acho que isso é uma coisa que facilita bastante, né? Você estar na Europa e você poder viajar. Você já conseguiu, já viajou bastante já? Quantos países mais ou menos quantos países e quantas cidades você já visitou mais ou menos? Esse é um fator que a gente não tinha falado, verdade, esse é um ponto muito positivo, né? A questão de poder viajar, de estar se locomovendo pela Europa, né? Com as empresas de avião de baixo custo, né? Às vezes eu mando pro pessoal no Brasil o preço de uma passagem, 9 euros para ir daqui para Londres, o pessoal não acredita, né? Às vezes tem essas promoções aí, ninguém... Então esse é um ponto muito... As distâncias são curtas, né? Então em 2 horas você tá na Itália, na Espanha, em qualquer lugar. E esse é um dos pontos que a gente, pelo menos eu coloco como um ponto que vai pesar na hora de ter feito a escolha de vir para cá, para Irlanda, poder tá viajando, aproveitando, né? E com relação a quantos países e cidades que eu já visitei, putz, eu não sei exatamente o número, né? Mas outro dia eu tava contando até, tentando lembrar, eu acho que de países eu já conheci uns 12, mas teve vários lugares que eu já fui mais de uma vez, né? Como eu tinha falado, por exemplo, da Itália, né, que é um lugar que eu gosto bastante. Então, todo ano eu vou para a Itália. Sempre que, ano passado não deu para ir, né, mas já cheguei para a Itália, tipo, 2, 3 vezes no ano, na casa de amigos lá. E esse é outro ponto que eu lembrei agora também, é a questão de você conhecer gente do mundo inteiro aqui, da Europa inteira, fazer muita amizade. Então, você começa a criar... uma certa amizade que às vezes o pessoal chega e fala, vem me visitar aqui no meu país, quando alguém volta pro país deles, né? Então, eu já fui pra Espanha, já fiquei na casa de amigos, já fui pra Itália, já fiquei na casa de amigos. Então, isso é bem legal, né? A receptividade do pessoal aqui. Às vezes o pessoal fala que o europeu é frio e tudo, tal, essas coisas, mas eles são, mas, tipo, eles têm o lado receptivo também. A experiência, isso que é bacana, a experiência, né? Quando você sai do seu país de origem, né? E morar fora, agora a gente veio, conhece bastante pessoas de outros países, cada um compartilhando a sua cultura, né? Isso é muito bacana, a experiência é muito rica, né? Quando você mora fora, por exemplo, na Europa, é uma experiência muito rica, vale muito a pena. Cada viagem que você faz é algo a mais que você está ganhando ali para si, né? É um conhecimento, é uma experiência que não tem dinheiro que pague, né? Exatamente. E aqui tem muito disso, né? De você trabalhar, por exemplo, ganhando um salário mínimo, e aí você tira umas férias e você vai para as Ilhas Canárias, que é algo inimaginável pra gente lá no Brasil, né? Isso é verdade mesmo. Bacana, Lucas. Muito bacana. A gente vai tá vendo ainda se isso vai vir um quadro ou não, ou se vai ser sempre uma pergunta pros convidados no final. Mas, Lucas, qual que é um mito, e o que é mito e o que é verdade antes de você vir para a Europa? O que você achava que era? Porque como a gente consome muita coisa de fora no Brasil, né? O que você achava que, lá na Europa tem isso, tem aquilo, aí você chegou aqui e realmente tinha isso, ou o que você viu que não é bem o que a gente pensa?
Bom, o que a gente pensa, mas que não é verdade, de cara já me vem na mente a questão de trabalho, né? E, por exemplo, lá no Brasil, a gente pensa que os caras que trabalham na Europa, eles são muito mais inteligentes e muito mais capacitados que o brasileiro. E isso é um mito absurdo. E a gente vê no dia a dia aqui. Então, eles gostam muito de brasileiro trabalhando aqui, porque o brasileiro tem aquela questão do se vira nos 30 ali rapidinho, né? Então, tá acontecendo um problema aqui, normalmente vai todo mundo se reunir ali para tentar resolver, ou então vão deixar para o dia seguinte. No brasileiro, ele já cria ali aquele jeitinho brasileiro que já corrige o problema na hora e faz o negócio continuar rodando. Então, a gente acha muito que o europeu ele é muito superior ao brasileiro, mas isso é um mitaço que não acontece. Talvez esse seja o motivo do brasileiro ser muito bem visto para a questão de trabalho aqui. Porque eles gostam de contratar brasileiro, gostam de trabalhar com brasileiro, sabe que brasileiro trabalha duro, não tem tempo ruim, e que consegue resolver problemas que eles, no caso, demorariam muito mais tempo, teriam uma metodologia mais complicada ali para resolver. O brasileiro já resolve aquilo na hora, assim, digamos. É interessante isso, né, Lucas? Porque já começa com a qualificação, né, do brasileiro comparado com o europeu, pelo menos com os irlandeses, né? Você mora aqui, né? Nossa qualificação tá aqui, dos irlandeses tá aqui, né? Aí a gente fala duas línguas, no mínimo, né? O português e o inglês. E eles falam só inglês, por exemplo, né? Então você vê nas grandes empresas, nas Big Tech que tem aqui, Google, Facebook, outras aí, é brasileiro que tem lá, é indiano que tem lá, é impressionante. Não, exatamente. Então, e a gente, quando a gente tá no Brasil, assim, o que eles têm aqui, eles têm a tecnologia muito mais avançada que a gente lá, eles têm recurso, né, financeiro para investir e fazer as coisas acontecerem, né, mas a gente vê muitas vezes recurso sendo investido em algo que não precisaria, né, poderia estar gastando ali um dinheiro, aquele dinheiro com coisas muito mais produtivas, né? Então isso acontece aqui. E um mito verdade que quando eu tava lá e eu pensava, mas eu cheguei aqui, eu me deparei, sei lá, acho que é questão de tempo, né, ser pontual nas coisas. A gente que é brasileiro, a gente não leva isso muito a sério, e aqui eles levam a sério, né? Então é algo que e até hoje direto chega atrasado para alguma coisa ou outra, porque vem daquela coisa que você fala, não vai começar na hora, mas aí você vai ver já. De coisa. O pessoal é pontual. É verdade, até nossos amigos irlandeses aqui falam isso, né? Ixi, fala para brasileiro 1 hora, meu, vai chegar 12h30, 3 horas da tarde. Eu lembro, o Pedro vai lembrar, né, no ano passado, quando teve o campeonato de futebol lá na praia, o pessoal tinha marcado 9h30, né? Os brasileiros organizaram o campeonato e marcaram 9h30. E aí o Adam, amigo nosso lá da faculdade, trabalhava lá com a gente lá, ele chegou lá, eu e o Pedro, a gente chegou lá, já era quase umas 10, e ele já tava lá, tipo, desde as 9h30. Ele falou, guys, eu achei que vocês iam chegar aqui 9h30 pra começar. O campeonato começou, era mais de 11. A cultura é do seu país de origem, mas a cultura vem junto com você, né? Não tem como, né? Engraçado. Acho que a gente tá indo pro final aqui, né, Pedro? Aí tem uma última pergunta para você, Lucas. A gente queria saber de vocês aí, para você falar para ouvintes aí, qual o conselho que você dá, né, aqueles que desejam vir morar fora do Brasil ou do país deles de origem, né? Um conselho aí, todo esse tempo você já está morando fora, é um conselho mais importante que você daria pro seu filho, pro seu sobrinho que quer vir morar fora aqui, qual seria esse conselho? Se pudesse dar um conselho para alguém que está na dúvida entre vir ou não vir, eu com certeza 100% falaria para vir, para aproveitar a experiência
porque é algo único, que só vai trazer benefícios, acho que, para a pessoa. É um banho de cultura gigante que todo mundo ganha, tendo a experiência de estar vindo para Irlanda, tá indo para os Estados Unidos, para qualquer lugar. E eu acho que é isso, tem que se jogar mesmo, aproveitar a oportunidade, porque mesmo que seja um investimento caro, né, eu acho que vai ser algo muito benéfico no futuro, até se a pessoa quiser voltar para o Brasil um dia, as empresas acho que olham muito para isso, né, para esse tipo de experiência que você tem. E estando aqui você vai estar aprendendo uma língua nova, vai estar conhecendo gente nova, ganhando conhecimento, então é algo que com certeza, se todo mundo pudesse ter uma experiência dessa, eu acho que seria algo de grande benefício para que a pessoa poderia trazer para si própria. Excelente. Bom. Excelente. Muito bom. Beleza, então, alguma consideração final aí, Léo? Eu queria agradecer o Lucas, né, por aceitar nosso convite, né, compartilhar a história dele, dessas dicas, né. Acho que muitas pessoas que estão no país de origem deles, por exemplo, igual no Brasil, e tem essa vontade de morar fora, mas tem aquele receio, né, aquele medo. É difícil sair da zona de conforto, né, para ver o novo, né, conhecer o novo, mas igual o Lucas falou, acho que é bacana, né, vir mesmo se jogar, porque a experiência, o banho de conhecimento, de experiência, que isso aí você vai levar pro resto da sua vida. Então, assim, que a galera que tá com dúvida de vir, venha mesmo. Eu sou da mesma opinião que o Lucas, vem mesmo, que vocês não vão se arrepender, porque é o banho de conhecimento e experiência que é impressionante mesmo. E até o fato, só complementando, até o fato da gente sair da casa dos nossos pais, tal, de meio que a gente ter que se virar sozinho, né? Isso pra mim, eu vejo hoje como um diferencial tremendo, né? Porque quando eu vim do Brasil, eu morava lá com meu pai e com a minha mãe, e quando eu cheguei aqui eu não sabia nem cozinhar, né? Não sabia fazer nada. Então você tá aqui, você começa a se virar, começa a ter que planejar o que você vai comprar de comida pra semana, pro mês, pagar as contas, lavar roupa, tudo isso que às vezes você começa a dar um valor maior, né, pra sua mãe, pro seu pai, né, por coisas que você acha que são simples, né, mas que pela vida inteira a gente dependeu, né, dessas pessoas. Aí você chega aqui, você vê o quanto é complicado ter que cuidar da sua própria vida sozinho agora, né. A gente até brinca, né, Pedro? Quem passa do primeiro ano aqui, meu, ixi, tira de letra depois, né? Só os que sobrevivem, né? Passou o primeiro ano, já era. É assim mesmo, é isso mesmo. Você, Pedro, algumas considerações finais? Então, isso que o Lucas falou mesmo, de que ele não. Se a pessoa pode pensar assim, às vezes eu vou morar fora e vou perder deixar de fazer as coisas que eu fazia no Brasil, né? E a gente vê que em qualquer lugar vai ter algum campinho de futebol. Se você gosta de jogar sua bola, você vai poder jogar sua bola. Acho que em quase todo lugar deve ter algum restaurante brasileiro. Então não é porque você tá saindo pra fora que você vai perder a essência das coisas que você fazia no Brasil, né? É diferente. Você não vai ter a mesma rotina, a mesma rotina certinha, mas você vai poder fazer suas coisas que você fazia no Brasil, né? Então isso que o Lucas falou mesmo, sempre jogava bola lá no Brasil, joga bola aqui também, não deixa de fazer as coisas que fazia no Brasil, né? Então que é pra galera que pensa em vir, que não... Se você conhecer, sempre vai ter você vai conhecer algum brasileiro e vocês vão poder fazer as coisas que vocês faziam no Brasil, né? Você vai se adaptando, né? Você vai colocando aquilo que você traz, mas dentro do novo ambiente que você vai estar vivendo, né? Aí você vai juntando o útil ao agradável ali. Sim, exatamente. Muito bom. Tenho só um amigo meu nosso que morava aqui,
trabalhou comigo aqui, ele voltou pro Brasil agora e ele tá com o canal dele, que é o Quebrada On. E ontem ele mencionou a gente aí no canal dele, na live dele. É um pessoal que eles jogam videogame, eles querem levar essa parte de games pro pessoal da Quebrada, né? Por isso que o nome do canal deles é Quebrada On. Então obrigado aí pela lembrança aí que vocês fizeram da gente aí. Com certeza a gente vai marcar um collab. E um amigo meu só que me pediu pra mim falar o nome dele aqui, que foi o Felipe da Silva Lima, que ele fez aniversário dia 11. Aí falou: Pedrão, manda um abraço lá pra mim lá, feliz aniversário então aí, Felipe. Pra você, o abraço, o recado tá dado. Ótimo. Aí. Quem quiser adicionar lá no Instagram, só adicionar lá, fiquem à vontade. Quem quiser ver um pouco aí da nossa vida aqui na Irlanda, costumo compartilhar ali umas fotos e tal. Quem quiser, à vontade aí, galera. A gente vai deixar o... Pra te achar, Lucas, no LinkedIn, a galera que é de TI e tá no Brasil, que é, né? Quem quiser, quem tiver com alguma dúvida, quiser conversar, mandar mensagem, fica à vontade aí. Meu LinkedIn tá como Lucas Mota Pires, se eu não me engano. Lucas Mota, vocês vão me achar lá também. E Instagram também, quiser mandar mensagem no Instagram, é Luca Mota, tudo junto. A gente vai deixar na descrição do YouTube, do Spotify. E a gente vai deixar lá na descrição todas as redes sociais do Lucas aí. Obrigado, Lucão. Valeu, galera. Obrigado, Sucesso Lucas. aí com o canal. Valeu aí pelo espaço, por poder estar compartilhando aí um pouco da minha experiência e tudo de bom aí pro canal, que venha crescer e crescer cada vez mais. Valeu, obrigado, Lucão. Abraço, Lucas. Até a próxima. Valeu. Valeu, tchau, tchau.